E eu queria agora convidar para mais um momento do nosso fórum o professor Lucas Jerônimo. Ele é doutorando em Direito pela UFMG, facilitador de justiça restaurativa e especialista em comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar em comunicação não violenta? Acende para mim a plateia. Quem já ouviu falar em comunicação não violenta? Olha. Bom, a comunicação não violenta é uma metodologia que ajuda não só a resolver conflito, que faz parte, né, do dia a dia de todo mundo, mas como também ajuda a melhorar a qualidade das nossas relações interpessoais na família, né, no trabalho. E o Lucas, professor Lucas, meu amigo, vai poder ensinar um pouquinho para a gente de como praticar isso no nosso dia a dia. Muito obrigada, Lucas, bem-vindo. Boa tarde a todos. Alguém gritou Lucas? Tem pessoas conhecidas aqui? Um prazer recebê-los vocês, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para vocês. Eu vou contar um pouco, não do que é a comunicação não violenta, mas de como eu vejo a comunicação não violenta. É da minha experiência de vida, de como nós temos trabalhado isso em escolas aqui em Belo Horizonte. E essa apresentação que está aqui é uma apresentação que já está disponível para vocês. Eu coloquei ela publiquei no meu Instagram. Nós estamos falando de tecnologia. Então, quem entrar em @lucasgeronimo.jr, ela já está disponível lá, é só passar e me acompanhar. Eu digo muito isso também para quem está em casa assistindo. Ok? Eu peço licença para quem já me conhece, sabe que eu tenho de praxe fazer uma abertura das minhas apresentações. E eu convido vocês a fazer uma abertura junto comigo, e é uma reflexão. Essa reflexão eu trouxe de uma comunidade ancestral. Essa comunidade ancestral tem por costume sentar em círculo. E em círculo eles fazem uma reflexão juntos. Eu convido vocês a fazer essa reflexão junto comigo. E peço licença para poder usar o celular também, viu? Nós estamos falando de neurociência e celular, e eu falei, meu Deus, já vou entrar com o meu. Então isso também faz parte. Comunidade dos Índios Hopi. Vocês andaram dizendo às pessoas que essa é a 11ª hora, que elas estavam atrasadas. Agora vocês precisam voltar lá e dizer a essas mesmas pessoas que, na verdade, a hora é agora. Algumas coisas nesse momento da nossa história, de tudo isso que nós temos vivendo, precisam ser consideradas. Onde vocês moram? Vocês gostam da casa de vocês? Vocês se sentem acolhidos onde vocês moram? Vocês gostam de voltar para casa? Quando vocês chegam em casa, vocês se sentem em um lar? A casa é o lar de vocês? Vocês têm onde morar? Uma outra pergunta importante é: o que vocês têm feito? Vocês estão felizes fazendo isso todos os dias? Vocês acordam com o sentido de viver, se sentem contemplados, se sentem gratos por tudo que vocês vivem? Tem feito sentido a vida para vocês? E os relacionamentos de vocês? Os relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos, vizinhança. Está tudo bem? Você gosta das pessoas que estão ao seu redor? Elas te acolhem, você as acolhe? Onde está a água de vida de vocês, a fonte de vida, aquilo que dá sentido a tudo que vocês fazem? Conheçam o seu quintal. É o momento de falarem a sua verdade, aquela verdade que não está escrita em livro nenhum. Há um rio que agora está correndo muito rápido e ele é tão grande, tão ágil, que vai assustar algumas pessoas. Alguns vão olhar para o rio e vão ter medo de entrar. Os anciãos dizem que precisamos deixar à margem, entrar dentro do rio, manter o corpo erguido, a cabeça ereta. E quando vocês entrarem no rio, olhem para o lado. Vejam quem teve coragem de entrar nesse mesmo rio que vocês e celebrem.
Nesse momento da história, já não devemos fazer mais nada sozinhos, no mínimo entre nós mesmos. Quando nós fazemos juntos, o nosso crescimento e a nossa jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou, reúnam-se. Abandone a palavra esforço, conflito, violência, intriga, tanto da sua atitude quanto do seu vocabulário. Tudo que fizermos agora precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. E saibam todos vocês que já não há mais por quem esperar. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Bom, falar de comunicação não violenta é falar de um tema que não é muito gostoso, é um tema que chega a doer, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. Comunicação não violenta é algo que chega em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, a partir de um grande movimento. Nós estamos fazendo parte desse movimento. Quando eu falo de comunicação não violenta, eu pergunto a vocês tudo isso que eu acabo de perguntar. A vida tem feito sentido? Vocês estão felizes? No ano de 2019, perguntar como você está é uma pergunta muito importante. No ano de 2019, nós atingimos recordes, por exemplo, de feminicídio. No ano de 2019, várias pessoas se automutilaram, tentaram suicídio, desistiram da própria vida. Nesse ano de 2019, todos os conflitos e violências que por muito tempo estavam escondidos apareceram, vieram à tona e nos assustou. Nos assustou porque falar de conflitos e violência não é comum à nossa cultura. Brasileira, uma cultura feliz que dá o seu jeitinho do samba e do carnaval. Nós escondemos nossos conflitos e nossas violências na gaveta, mas elas voltam porque é preciso olhar para essas violências e esses conflitos. Qual que é o seu lugar no mundo? Como que você enxerga os seus conflitos e as suas violências? O que está vivo em você agora é o que a comunicação não violenta quer saber. Como você tem vivido a sua vida? Como você vive a sua vida é impactada todos os dias e a todo momento como vocês estão sentados aí agora. Tem algumas pessoas que estão conversando muito, está incomodando muito. Isso é violento. Algumas pessoas vieram... Me ouçam, algumas pessoas vieram, talvez não para estar aqui, oferecer a presença para vocês, mas para fugir de alguma coisa que não seria tão bom vivenciar no dia de hoje. Então aqui é uma grande fuga. Isso são conflitos e são violências. Nós estamos falando o tempo todo de um lugar no mundo. Quem está do seu lado agora, se você não conhece, se não faz sentido para você, nós estamos falando de contextos e relações. Comunicação não violenta é aquilo que eu posso expressar desde o meu lugar no mundo, que é esse aqui agora, dependendo desse contexto que eu estou vivenciando dentro dessa plateia e quem está do meu lado que fornecem esse sentir acolhido, que são as nossas relações. Quem começa a falar um pouco sobre comunicação não violenta, na verdade, estruturar a comunicação não violenta, é esse autor, Marshall Rosenberg. Não tem como eu falar de comunicação não violenta ignorando o que ele trouxe para nós. Tudo que eu vou dizer aqui e muito mais vocês podem encontrar no livro que estrutura a comunicação não violenta, que é esse livro desse psicólogo, Marshall Rosenberg. Quando nós falamos de comunicação não violenta, nós estamos falando de um movimento muito maior, um movimento de não violência, um movimento ancestral, um movimento de pessoas que talvez não puderam nem ser vistas, mas já falavam de não violência muito antes do Marshall Rosenberg existir. Nós falamos de comunicação não violenta através das religiões. Por exemplo, todas as religiões se pautam na não violência. Nós podemos falar de não violência através de culturas ancestrais, de sabedorias ancestrais. A não violência ela está dentro das nossas casas, nos nossos desejos diários de paz, amor, saúde e sabedoria, que são os 4 desejos, maiores desejos da humanidade. O Marshall Rosenberg ele trouxe uma função importante para nós pensarmos 2019 e o ano de 2020, ao pensar na década de 60, um contexto que estava vivo naquele momento e que o mundo estava comunicando. Ele nascido nos Estados Unidos, 1934 a 2015, faleceu com seus 80 anos. Em 1934, nós estávamos vivendo no mundo início da Segunda Guerra Mundial, um período entre guerras. Nós nos assustamos na Segunda Guerra Mundial,
porque o ser humano mostrou naquele momento o quanto nós somos violentos. Nós somos violentos porque nós sabemos ser violentos. Nos ensinaram a ser violentos. A história da humanidade é uma história de muita violência. A violência ela está dentro da nossa estrutura. Como eu penso, como eu me comporto, aquilo que eu comunico a vocês, tem várias violências registradas. Não porque eu nasci violento, mas porque me ensinaram a ser violento. Perguntas que incentivaram o Marshall Rosenberg a pesquisar sobre isso, por exemplo, foram duas. A primeira era, o que faz com que uma pessoa acorde todos os dias desejando maltratar alguém? Qual que é o contexto? Qual que é a razão disso? Será que alguém realmente acorda desejando ser e fazer o mal? Por outro lado, o que faz com que no mesmo contexto algumas pessoas sejam solidárias, acolham, façam com que a vida do outro se torne mais leve? Se o contexto é o mesmo, as pessoas não deveriam ter o mesmo comportamento? A violência é inata ou ela é uma estrutura social que nós aderimos a quem nós somos no decorrer da nossa existência? São perguntas. O que o Marshall Rosenberg traz e que vários outros autores vão complementar, por exemplo, um chamado Jean-Marie Miller, que fala sobre o princípio da não violência, é que nós passamos por períodos, por exemplo, inquisitoriais, pessoas queimadas na fogueira, pessoas torturadas, vários objetos de torturas foram usados ao longo da história como mecanismo de controle social e obediência. Depois nós tivemos escravidão e quantos instrumentos também de aniquilar quem o outro é, nós utilizamos. Nós tivemos disputas territoriais, tivemos migrações forçadas, temos refugiados, temos vários contextos que são extremamente violentos. Mas o que é interessante aqui dessa análise é que a violência ela não está na Síria, por exemplo, ela não está em Israel, ela não está no Oriente Médio, ela está no que o Marshall chama de guerras cotidianas. Todos os dias, quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu tenho guerras. Eu tenho guerras cotidianas porque eu não converso com meu colega de trabalho. Eu tenho uma guerra cotidiana porque eu prestei um concurso público e eu não gosto desse lugar onde eu fui trabalhar. Eu tenho uma guerra cotidiana porque eu entro num transporte público e sofro assédio, eu sou violado. Eu tenho uma guerra cotidiana porque até a pele que eu tenho, o cabelo que eu tenho, a minha voz e ser quem eu sou é razão de conflitos para muitos de nós que estamos sentados aqui hoje. A minha guerra cotidiana, ela revela o que é um contexto microsocial de uma grande guerra mundial. A Segunda Guerra simplesmente revelou para nós o que está lá em cima. O alcance da violência, que nós conhecemos a violência, ela é sabida. O alcance da violência foi o que a Segunda Guerra Mundial trouxe. A massificação, a industrialização, o poder dado ao ser humano de a gente acabar com um átomo e ele destruir ao mesmo tempo 6 milhões de pessoas. Isso nos assustou. Mas quantas bombas atômicas nós carregamos todos os dias e soltamos por aí? Essa reflexão sobre as nossas guerras cotidianas é o que o Marshall traz, porque ele vai refletir sobre o papel da comunicação e da linguagem nessa nossa guerra de todos os dias. Ele vai dizer, por exemplo, que nós temos, na nossa forma de comunicar, de falar todos os dias, uma forma muito violenta, impregnada. E essa forma ela está expressa no que ele vai chamar da metáfora do chacal. A metáfora do chacal, nós estamos vendo ali um animal selvagem, um predador da família das raposas, um carnídeo. Esse animal selvagem ele é muito astuto, muito esperto. O chacal ele está alerta a tudo e ele está sempre preparado a atacar. É um animal rasteiro, um animal que está utilizando essa energia contra o outro. O que nós vamos ver aqui é que a gente pega a metáfora do chacal para tentar entender as nossas relações sociais. O chacal, para proteger a si mesmo e para proteger o seu grupo, ele ataca quem precisar. Ele rosna, ele faz cara de bravo, ele mostra naquele território que quem manda é ele. E muitos de nós fazemos assim. Essas características de uma comunicação do chacal nós chamamos de comunicação alienante. É alienante porque me desconecta da minha própria vida. Vocês acham que é fácil vestir uma máscara de autoritário e sair por aí dando aula? No final do dia cansa muito. Vocês acham que é fácil sair gritando com os meus filhos para poder dar uma educação que eu gostaria que eles tivessem? Cansa demais. Vocês acham que é fácil ficar à espreita para saber se algum colega meu de trabalho vai me dar o tombo quando eu voltar de férias, por exemplo? Não é fácil.
Não é fácil. A linguagem do chacal é uma linguagem que nos desconecta, mas ao mesmo tempo é uma linguagem que atende à nossa necessidade de sobrevivência. E nós, para sobreviver, utilizamos aquelas formas de comunicar. A primeira, por exemplo, é o julgamento moralizante. Nós julgamos tudo e julgamos todos o tempo inteiro. Julgamos a roupa que as pessoas vestem, julgamos o cabelo, cor da pele, classe social. Nós julgamos a todo tempo. Nós, seres humanos, julgamos e muitas vezes usamos desse julgamento uma forma de nos sobrepor em relação a alguém. E como é triste ter que ser maior que alguém. Nós temos conflitos, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de instituições onde nós temos poderes estabelecidos, nós temos relações polarizadas, nós temos truncamentos. E como é difícil conviver num espaço em que cada um vai trazer a sua visão de mundo. Então nós julgamos o filho da cantineira, nós julgamos pessoas que não tiveram oportunidade de estudo que eu tive, nós julgamos a pessoa pelo carro como ela chega na escola. Se ela chega ou não chega, se ela vem de banho tomado, onde ela mora, para onde ela volta, quem são os pais dela. Tudo isso é forma de julgamento. O bullying é uma grande forma de julgamento. Bullying é quando eu escolho alguém para ser julgado. Quando essa pessoa é julgada, eu ganho poder sobre todo o grupo. Então eu ganho popularidade às custas do sofrimento de alguém. Esse é um julgamento. Nós temos a base do julgamento, mecanismos de culpa, medo e vergonha. O nosso processo educacional histórico teve culpa, medo e vergonha como mecanismo de controle social. Se você se sentir culpado por aquilo que você fez, você não volta a repetir. Se você tiver medo da pessoa que eu sou e por isso eu me faço muito autoritário, vocês vão me respeitar. Se vocês se sentirem envergonhados por isso que vocês fizerem, então, na verdade, eu consegui mostrar a você aquilo que eu precisava que fosse visto. Culpa, medo e vergonha. Elas estão dentro das nossas estruturas domésticas, por exemplo. Quando eu mando alguém tomar banho e eu falo, vai agora, 3, 2, 1. Esse mecanismo 3, 2, 1 é um mecanismo histórico de culpa, medo e vergonha. Se o meu filho tiver medo de mim, ele vai tomar banho agora. Se ele se sentir envergonhado por chegar numa festa suja, ele vai tomar banho agora. Se ele se sentir culpado pelo filho que ele é, tendo visto o pai que eu sou, maravilhoso do jeito que eu sou, ele também vai tomar banho. São mecanismos estratégicos que nós utilizamos para tentar dar conta desses conflitos diários. Eu coloco poder sobre ele para que ele se sinta inferior e acione, atenda ao meu comando. Por isso nós trabalhamos com obrigação e ameaça. Você é obrigado a fazer. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando. Mas se não fizer, tá vendo aquilo ali que vai acontecer semana que vem? Tá vendo esse celular? Tá vendo isso? Nós vamos tirar. A ameaça é uma forma também de controle social. Me desconecta. Me desconecta por quê? Porque quando eu sou ameaçado, eu faço aquilo que eu não desejaria fazer. Mas normalmente, como eu tenho medo de sofrer algum tipo de violação, eu atendo essa ameaça. Não porque eu desejo fazer, mas porque você impõe um poder sobre mim e isso nos desconecta. A desresponsabilização também é um mecanismo da nossa comunicação, da nossa linguagem. Como que nós nos desresponsabilizamos? Com uma frase simples, por exemplo, eu gritei com vocês porque vocês me obrigaram. Essa frase ela carrega um mecanismo de desresponsabilização. Eu gritei com vocês porque eu quis. Se houve um estímulo externo, a resposta a esse estímulo externo, quem decidiu dar fui eu. Então eu sou responsável, inclusive, por ter gritado com vocês. Quando eu mando um de vocês calar a boca e eu coloco a culpa em você, eu só te mandei calar a boca porque você estava gritando demais, eu estou dizendo que você tem o poder de decidir como eu ajo e como eu me comunico no mundo. Na verdade, quem decidiu gritar fui eu, porque eu tenho autonomia e eu tenho responsabilidade. Esses mecanismos, eles foram chegando na nossa cultura. Então, é muito comum nós dissermos, por exemplo, eu estou atrasado para a reunião porque o trânsito agarrou. Nem teve trânsito, mas usar o trânsito agarrou já é um subterfúgio, uma fuga de eu não me responsabilizar. Eu vou contar para vocês que eu cheguei atrasado porque eu coloquei 5 vezes o soneca para despertar. Claro que não, porque isso pega muito mal. Então eu vou encontrar outro mecanismo, que é da desresponsabilização. Ou eu vou dizer, por exemplo, eu atrasei porque fulano sempre atrasa. Quer dizer o quê?
É ele que decide o horário que eu tenho que chegar. Isso é uma desresponsabilização. Eu atrasei porque eu tomei a decisão de fazê-lo. Ninguém tem o poder de me obrigar a tomar nenhuma decisão. Se tiver, nós estamos aqui na obrigação. Julgamento, culpa, medo e vergonha, obrigação, ameaça, desresponsabilização são apenas alguns dos mecanismos, eu escolhi alguns, para que vocês vejam o que é a alienação. Cada vez que eu julgo você, eu perco a oportunidade de descobrir algo novo. Se eu perco a oportunidade de descobrir algo novo que só você poderia me proporcionar, na verdade quem saiu perdendo fui eu. E isso me aliena da minha experiência no mundo. Na verdade, eu estou pautado na minha bolha de compreensão. Eu não a abro para que outras compreensões entrem e eu perco a oportunidade de você, que tem uma outra forma de ver o mundo, me ajude a evoluir, a crescer, a compreender essa experiência de uma forma melhor, mais adequada, mais interessante do que viver a minha vida limitada pelos meus julgamentos. Todo julgamento, ele é uma experiência trágica de uma necessidade não atendida. Nós vamos ver que a raiz do julgamento, ela está nesse eixo, sentimentos e necessidades. Todos nós, seres humanos, e aqui estamos nós, temos sentimentos e necessidades. A minha necessidade, por exemplo, de respeito, faz com que eu grite com vocês. É como se é tão vulnerável estar aqui na frente, dá tanto medo e mesmo assim a gente tem que vir. É tão inadequado, é ao mesmo tempo tão maravilhoso que isso gera um conflito. Quando vocês me ignoram, vocês estão dizendo que eu não sou tão importante assim. E se eu não sou tão importante assim, eu começo a desconstruir o significado que eu faço sobre mim mesmo. Como eu gostaria de ser acolhido por vocês. Como que eu gostaria que nesses 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, vocês também me acolhessem e nós pudéssemos fazer uma troca. É uma necessidade de conexão. Quando essa necessidade é contemplada, eu me sinto feliz. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Quando ela não é contemplada, eu me sinto triste, me sinto com raiva, me sinto infeliz, confuso, angustiado. Todos nós temos necessidades e sentimentos. A violência, ela está do lado esquerdo. Quando uma necessidade minha não é atendida, eu sinto dor. Sabe, numa sala de aula, quando você precisa dar um recado e ninguém te escuta, vem muita dor. Sabe quando você muda de escola e vem um frio na barriga imenso, porque você não sabe o que vai acontecer nessa outra escola, mas você quer ter seu grupo, quer ser acolhido e quer ser tratado com respeito, isso gera conflito e gera dor. Quando eu não sou acolhido nessa nova escola, essa dor que eu sinto vem com o julgamento. Eu julgo vocês por não terem me acolhido. Vocês são culpados por terem me causado dor. Como vocês são culpados por terem me causado dor ou por transformar o meu trabalho em algo penoso e difícil para mim, eu grito com vocês, eu os violo, coloco de castigo, faço uma série de ameaças e punições. É uma forma de eu tentar reequilibrar a minha necessidade de respeito, de dignidade, de me sentir contemplado diante de vocês. Muitos professores estão do lado esquerdo, muitos alunos estão do lado esquerdo, muitos de nós estamos desse lado esquerdo. Esse julgamento e essa dor, ela não precisa ser necessariamente externa. Eu posso ter um julgamento interno também. Se você está me tratando mal, deve ser que no meu julgamento, no meu auto-julgamento, eu não seja tão importante assim. Talvez eu não mereça o seu carinho, o seu respeito, talvez a forma como eu falo não te agrade, talvez a pessoa que eu sou não seja digna de respeito. Então eu me trato com violência. As violências contra si mesmo, nós também estamos vendo em 2019. A automutilação é uma forma de violência contra si mesmo. É uma forma de dizer que talvez eu não seja tão digno e merecedor de estar aqui entre vocês. Talvez vocês estejam certos, eu seja tão ruim ou não esteja apto a conviver entre vocês que eu mesmo me violo. Ali são mecanismos de dor, julgamento e violência. A alienação. Um pai que grita com seus filhos estão dentro daquele sistema de dor, julgamento e violência. A dor de um pai que grita com o filho é a dor de precisar, ele se sente que precisa agir com violência para atender uma necessidade de respeito, de ser visto, de pertencimento, de conexão dentro da sua própria casa. Como essa necessidade não é atendida, vem o julgamento.
você não está se comportando, então vai ficar de castigo agora, que é a punição, que é uma forma que vem como violência. Esse mecanismo de alienação é um mecanismo clássico que está em todas as instituições, escola, família, dentro das universidades, dentro de concursos públicos, empresas. Estamos falando de relações humanas, onde há ser humano, há vínculos de sentimentos e necessidades. E nós temos estratégias, vejam ali debaixo das necessidades, todos nós temos estratégias para suprir as nossas necessidades. Todos. Nós sempre conseguiremos encontrar uma estratégia. Ali, do outro lado, nós vamos ter conexão. Ao invés de tratar as pessoas pela via da violência, nós vamos buscar conexão. Quando nós falamos de conexão, nós estamos dizendo o seguinte: não adianta eu falar com meu filho que ele vai ficar sem celular durante 5 dias, se ele entender aquilo como uma punição e ele não fizer sentido, ele não entender que aquilo, na verdade, é para a sua própria construção social. Quando um filho entende que eu estou sendo punido e você me tira um celular durante 5 dias, na verdade eu vou voltar com muita raiva. Eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eles me punem. Eu odeio porque eles não me deixam me divertir. Eu odeio porque eles me tiram o celular e ao mesmo tempo não me oferecem nada em troca. Eu odeio porque eu fico sem celular, mas ele fica 24 horas conectado. Eu fico alienado. Alienado de mim, eu me alieno de você. Então nós criamos relações desconectadas. Ali do lado direito, nós precisamos mostrar para essas pessoas que, na verdade, o celular ele é um instrumento que pode ser maravilhoso, mas que talvez você esteja perdendo a oportunidade de se conectar com o mundo de uma outra forma. E que seria interessante que nós fizéssemos acordos para que esse celular faça sentido também para a nossa relação. Ali nós estamos falando de conexão, de empatia. Vocês vão ver 3 círculos, né? O primeiro círculo é o de conexão consigo mesmo. A conexão consigo mesmo nós chamamos de autoempatia, a habilidade que eu tenho de me conectar com o que eu estou sentindo agora e com a minha necessidade nesse momento, sem culpar ninguém por isso. Que necessidade, que sentimento você tem agora? Todos os seres vivos têm sentimentos e necessidades. Nós estamos falando de autoempatia. Quando eu não sou capaz de atender às minhas necessidades e observar os meus sentimentos, eu sou incapaz de enxergar também a sua dor. Eu te dou bom dia e como você não me dá bom dia, eu te julgo. Cara fechada, não conversa com ninguém, com certeza está assim porque é do interior, está assim porque está num relacionamento mal sucedido, está assim porque não está conseguindo engravidar. Eu julgo a sua vida. Na verdade, eu estou julgando a sua vida porque a minha necessidade de conexão com você está sendo violada. A autoempatia é a primeira habilidade que todos nós devemos desenvolver para que a dor do outro faça sentido. Se eu nunca passei fome e eu não sei como é essa necessidade de passar fome, esse sentir dor por fome, eu não consigo compreender esse mecanismo que o outro traz de dor. Mas, na verdade, a comunicação não violenta não está dizendo que você tenha que passar pelas mesmas dores. Se você compreender o que é ser um ser humano, a dor do outro sempre fará sentido. No segundo momento, nós temos a empatia interpessoal. É a capacidade que eu tenho de acolher vocês, de ouvir vocês, de entender a humanidade que vocês trazem, os sentimentos e as necessidades que vocês trazem e que também importam para mim como ser humano. Não faz sentido, ouçam isso, não faz sentido que eu eduque o meu filho com tudo o que há de melhor se o meu vizinho do lado também não faz o mesmo. Se o vizinho do lado é maltratado, se ele não recebe carinho, se ele não tem um sentimento de conexão contemplado, ele chega na escola e bate no meu filho. Então, na verdade, cada vez que o outro não torne a vida das pessoas maravilhosas, a minha também é prejudicada. Nós estamos interconectados. Um sistema contemplado, um sistema educacional contemplado, é quando a necessidade de alunos, sentimentos de alunos são ouvidos, de professores, de gestores, de funcionários, porteiros, cantineiros, faxineiros, todos que fazem parte daquele núcleo. É preciso ouvir com empatia aquilo que essas pessoas trazem, que também diz do seu ciclo de dor e seu ciclo de violência. Eu consigo atender às necessidades de todo um sistema, observar e compreender as necessidades de um sistema quando eu entendo que o ser humano ele está dentro de uma linha de sentimentos e necessidades. E é isso que a comunicação não violenta traz.
com uma outra metáfora, a metáfora da girafa. A metáfora da girafa, diferente da metáfora do chacal, ela nos traz outra consciência. A girafa, por seus longos pés e pescoço, ela consegue enxergar longe. Ela consegue ver lá atrás, ela consegue olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para cima e olhar para aquilo que vem depois. Ela sai de relacionamentos rasteiros, ela sai de um sentimento de predatorismo, em que eu preciso aniquilar todo mundo, brigar com todo mundo para me proteger. Eu entro com uma conexão com a natureza, com quem eu sou, com a minha natureza humana que é compassiva. A metáfora da girafa, ela nos diz que todos nós, ao invés de julgarmos as pessoas, poderíamos observar. Observar é o primeiro passo da comunicação não violenta. Você dá conta de observar o mundo sem julgar? Se você observar o mundo, se você se observar, você vê o quê? Se você pudesse observar algo que na sua vida não está sendo maravilhoso agora, o que seria? E que sentimentos essa observação te traz? Todos nós temos sentimentos, sentimentos nos conectam. Muito dificilmente expressamos o que sentimos. As nossas culturas nos tiraram a expressão desse sentimento e isso também é doloroso. Nós dizemos, por exemplo, engole o choro. E se continuar chorando, apanha mais. Se doer, vai se ver comigo. Nós estamos sempre aniquilando o outro de se expressar, e isso dói mais. Dói porque eu gostaria muito. Dói porque tem algo que está vivo em mim que eu preciso comunicar. Dói e se eu não encontro espaço em que eu possa me comunicar com clareza e conexão, eu vou buscar um outro espaço que é de violência, de alienação. Pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos mostram que mais ou menos 60% a 70% de crianças e adolescentes que sofreram bullying, em seguida se tornaram violadores. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que por não terem tido conexão, elas buscaram na violência uma forma de se expressar. Até a violência é uma forma de nos manter vivos. Pessoas que são violentas estão defendendo a sua forma de sobreviver, porque não encontram outro mecanismo por conexão, por respeito, por pertencimento. Pessoas que já desistiram da própria vida, nem conflito entra mais. Tudo passa, não importa mais. Nem as violências fazem sentido. Ele fez isso com você, você não vai achar ruim? Deixa para lá. Deixa para lá. Nada importa mais, nada faz sentido mais. Nem o conflito eu desejo mais, nem ser violento eu desejo mais, porque nem a minha necessidade de sobrevivência eu valorizo mais. Por isso que não faz sentido. E por isso temos perdido tantas pessoas no ano de 2019. E por isso tanta tristeza, angústia, porque nós estamos em mecanismos de dor e não de conexão. Aqui temos necessidades que balizam esses nossos sentimentos e pedidos. Quando você faz um pedido para o outro, dentro de uma comunicação de conflito, você diz para o outro e manifesta para o outro aquilo que você precisa para se sentir bem. Nós somos co-criadores do mundo. Co-criadores porque cada vez que eu manifesto algo em relação a você, eu crio sentimentos, eu crio angústias, eu crio felicidades, sorrisos. Então, se a minha forma de falar com você pode criar isso, eu sou co-criador das nossas relações. A filosofia tolteca, não sei se vocês conhecem, uma filosofia de comunidades tradicionais que viviam na região do México. Elas têm o que eles chamam de 4 compromissos. Se existe um caminho de uma vida sagrada, se existe uma fórmula para uma vida mais maravilhosa, eles sugerem 4 compromissos. O primeiro compromisso é que você seja impecável com a sua palavra. Ser impecável com a sua palavra é você dizer sempre o maravilhoso, porque é isso que vai acontecer. Quando você julga alguém de feio, pode ser que essa pessoa acredite. Se ela acreditar que ela é feia, o significado que ela tem sobre ela mesma é abalado, e ela começa a querer se esconder, querer mudar o cabelo, a forma de se vestir, a forma de se comportar. Porque eu acreditei que eu sou feio, porque você me disse isso. Então eu me fui colonizado por uma narrativa que você me trouxe, isso é muito violento. Então seja impecável com as suas palavras. Manifeste aquilo que torne a vida do outro mais leve. O segundo compromisso é não levar nada para o lado pessoal.
Não leva nada para o lado pessoal. Não seja tão arrogante, soberbo, achando que tudo que acontece no mundo é por você ou para você. Na verdade, você é um partícipe. Você é parte do todo. Você tem a oportunidade de aprender com a experiência do outro a sua forma de perceber o mundo. Então não leve para o lado pessoal, aprenda daquela experiência. O terceiro, nunca tire conclusões. Não tire conclusões. A conclusão ela limita a nossa experiência na Terra. Se eu tiro uma conclusão sobre você, eu perco a oportunidade que você me surpreenda. E o inesperado pode ser transformador. Pode ser que a impressão primeira que eu tive sobre você era mais uma imagem mental que eu fiz sobre você do que realmente quem você era. Já tiveram aquela sensação de julgarem alguém e depois de 10 minutos de conversa ficar com vergonha? Nossa, a pessoa é completamente diferente daquilo que eu tinha pensado. Ela me surpreendeu. Então nunca tire conclusões sobre ninguém, permita-se surpreender. E o quarto compromisso é dê sempre o melhor de você mesmo. Dê sempre o melhor de você mesmo, porque pode ser que hoje seja o último dia da sua vida. Pode ser que seja agora. E se não for, talvez amanhã você tenha a oportunidade de tornar a vida de alguém mais leve. Mas não espera amanhã, não. Faça isso hoje. Olhe para esse lugar hoje. E talvez você vai se surpreender com tudo que nós podemos construir sem tirar conclusões, no momento de cooperação, de observação sincera de quem nós somos no mundo. Se eu pudesse pedir para vocês olharem para um espelho e nesse espelho observarem a si mesmos, o que vocês veriam? Eu gostaria que vocês pensassem, já para a gente poder caminhar para o momento final, num conflito, algo que vocês estejam vivenciando. Algo que vocês estejam vivenciando e que não seja tão maravilhoso assim. Um conflito no ambiente de trabalho, um conflito familiar, um conflito na escola. Se você pudesse pensar nesse conflito projetado numa tela de cinema, você lá, vivenciando esse conflito, o que você observaria? Quem faz parte desse conflito? Olha para isso. Tem textura? Tem cores? Quem vivencia esse conflito com você? Qual que é o cenário desse conflito? Quando você olha para esse conflito, vem algum sentimento? Que sentimento você tem quando você se depara com ele? Angústia, dor, tristeza, confusão? Quais necessidades estão por trás desse sentimento? Do que você precisa para seguir a sua vida mais feliz? Do que você precisa para que olhar para o outro que está do seu lado seja um pouco mais leve? Talvez ele esteja passando por algumas coisas que você desconhece. Quais pedidos ou que manifestação, que você pediria para essas pessoas envolvidas em conflito para que você se sinta melhor? Para que você possa conviver ali melhor, para que você se sinta mais feliz? Essas reflexões é o que a comunicação não violenta traz. A capacidade que eu tenho de olhar, observar o meu conflito, de a partir dessa observação enxergar qual que é o meu sentimento em relação a isso que eu tenho vivido, quais necessidades não estão sendo atendidas e o que eu preciso para tornar essa minha vida melhor. Como isso não é algo que a gente normalmente aprende, não nos ensinam a fazer, hoje, em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo inteiro, a comunicação não violenta ela tem entrado dentro de um paradigma novo, que é um paradigma de uma habilidade emocional que nós precisamos desenvolver. É uma inteligência emocional e social, como traz o Daniel Goleman, essa capacidade de eu me relacionar com as pessoas, já que o relacionamento importa. Como você está, para mim, hoje importa. Se você perdeu um filho e essa dor para você é forte, para mim me importa. Se você está sem rumo, querendo sair do seu trabalho, não sabe com que você vai ganhar dinheiro para comer, isso para mim importa. Se você está sofrendo alguma coisa na escola que não está sendo dita, e se você tiver a oportunidade de expressar isso para alguém, que seja seguro falar sobre isso para mim importa. Importa porque é inteligente que eu cuide de você. Você estando melhor, você cuidará de mim. Então, uma inteligência.
É uma gestão de pessoas pautada na existência do outro como uma existência importante. Não porque eu atribuí a ela alguma importância, mas porque por si só é muito importante. Só que eu estive tão ocupado com as minhas dores, com os meus compromissos, com as minhas alienações e rotinas, que eu não pude olhar para você. E quanto tempo eu perdi por não olhar para você? Talvez você esteja do meu lado, vivendo algo, publicando coisas nas redes sociais que eu não leio, sem saber, estando do seu lado, do que você precisa para seguir bem. Gerir pessoas, instituições, empresas, escolas, transformar as nossas formas de lidar com conflitos. Hoje, nas escolas públicas, municipais, estaduais, as escolas privadas, não só na educação, sistema socioeducativo, assistência social, prefeituras, guarda municipal, polícia militar, todas as instituições estão olhando para a comunicação não violenta e descobrindo nela um resgate de algo que eu sempre soube, mas que eu esqueci. Eu esqueci porque minha vida é tão corrida que você está do meu lado que eu te esqueci. Mas eu te esqueci não porque eu tenho algo contra você, é porque eu não estou tendo tempo de olhar para mim. E não olhar para mim faz com que eu te julgue. Mas não se sinta julgado, saiba que tudo que eu expresso é meu. Isso é responsabilidade. Isso é uma forma em que transformar conflitos é uma forma de transformar a si mesmo. Eu trouxe uma frase do Pierre Weil, que é um dos fundadores da Universidade Internacional da Paz, a quem eu aqui faço uma homenagem por também ser vinculado a essa instituição. É você que, com a sua própria transformação, contribuirá para a transformação dos outros. Comunicação não violenta é um caminho em que eu me transformo e quando eu me deparo comigo mesmo diante desse grande espelho da vida, eu dou conta de olhar para você. Não mais com os mesmos olhos, mas agora, a partir de agora, com o eu transformado. E esse eu transformado te enxerga de uma forma diferente. Eu fico à disposição de vocês, eu espero que ainda dê tempo para as nossas perguntas e eu estarei aqui para que a gente possa conversar um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Professor Lucas, uma pergunta de uma aluna de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela quer saber, na verdade, uma professora, como posso ajudar uma aluna adolescente usando a comunicação não violenta para melhorar seu comportamento e lidar com seus sentimentos, aumentando a sua consciência sobre os fatos? Uma pergunta que aparece em todas as instituições. Como eu posso ajudar o outro a ser diferente e nós pudermos conviver juntos? Essa pergunta é uma pergunta que nós fazemos, historicamente, nós queremos descobrir como aperfeiçoar nossas relações e hoje nós temos descoberto que a comunicação não violenta, ela funciona muito bem nos espaços que são seguros. É seguro eu dizer para vocês da minha vulnerabilidade? É seguro eu contar para vocês dos meus problemas, daquilo que eu passo na minha casa, nos meus relacionamentos? Eu não sei se é seguro. A relação professor-aluno, ela já é uma relação hierarquizada. Ela já vem com poder embutido. Faz sentido para vocês? Um adolescente, uma criança, sempre vai olhar para um professor com o olhar do chacal. O olhar do tome cuidado, porque pode ser que tudo que você disser seja usado contra você mesmo. É preciso um momento e um lugar de confiança, mediação de conflitos, justiça restaurativa, práticas colaborativas e vários outros espaços estão sendo criados justamente para a gente poder entender sentimentos e necessidades, mas no espaço seguro. O que tem acontecido é que em diversos momentos eu digo algo para vocês, mas o retorno que eu tenho sobre isso não é seguro. Eu conto para vocês uma narrativa para exemplificar e passar para uma outra pergunta. Em determinada escola, uma adolescente briga com uma outra adolescente e ela vai dizer, olha, por que vocês brigaram? Ah, eu briguei porque ela me chamou de sapatão. Chamar de sapatão é um julgamento. Você está dizendo que a sexualidade do outro é um objeto do qual você ri e isso te dá mais poder, porque pode ser que os outros concordem com você. Ela achou ruim, entra com muita violência nessa relação. Nós vamos ou escutá-la numa sala individualmente, nós estamos falando de uma escola, então um determinado professor escuta essa adolescente, propõe um encontro coletivo entre os pais e a adolescente. E essa adolescente diz para o professor, eu briguei porque ela me chamou de sapatão. E realmente eu sou lésbica, mas não é algo que eu quero que meus pais saibam.
porque pode ser que eles venham com muita violência para cima de mim, porque na nossa cultura falar de sexualidade ainda é um tabu. E a professora, ao escutar aquilo, diz: olha, deixa eu te dizer uma coisa, sexualidade é uma questão de saúde pública. Se eu fosse o seu pai, eu gostaria de saber, e eu vou contar para ele sim. Bom, no próximo encontro, essa professora conta, e quando ela conta, essa menina ela é hospitalizada 1 semana, porque o pai a espanca. Nesse espancamento, o que a menina tem certeza absoluta e que foi manifestado ali é de que não é seguro eu contar o que eu sinto e as minhas necessidades para vocês. Porque pode ser que, como não é seguro o que eu tenho a te dizer, você use isso contra mim. Então, uma relação professor-aluno é uma relação em que, primeiro, antes de se pensar em comunicação não violenta, eu preciso pensar num espaço que seja seguro. É seguro tudo que eu tenho a te dizer? É seguro entender seus sentimentos, suas necessidades? Há um espaço de sigilo necessário para que a gente possa conversar? Talvez eu te conte algumas coisas que não te agrade, mas eu gostaria de conexão, de empatia, de pertencimento, porque da violência eu já conheço muito bem. Então, o que nós temos feito em Belo Horizonte hoje, principalmente nas escolas públicas, né, junto com o programa Nós, é construir esses espaços seguros, onde a comunicação não violenta ela pode vir como um mecanismo, mas ela por si só, no meio do corredor, em que eu não consigo realmente compreender as dimensões daquela dor, pode ser extremamente inseguro. Então, é espaço seguro, onde a comunicação não violenta ela pode ser aplicada. Obrigada, Lucas. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado.